Se você tem dificuldade de entender como funciona o mundo social dos autistas, como entendê-los, como eles entendem você, fique até o final do vídeo para você entender mais sobre o assunto. Gostou da ideia? Deixa o like aqui no canal, se inscreva para você saber todos os dias. Toda quarta-feira eu entrego um vídeo às 10 horas da manhã para você saber sobre o mundo do autismo, ok? Deixa o like para saber se vocês estão gostando, tá? O primeiro tópico é o seguinte: entendimento literal sobre as coisas. A maioria dos autistas tem um entendimento literal sobre as coisas. Não é porque ele tem a característica literal sobre as coisas, de entender sobre as coisas de um jeito literal, que todos os autistas têm. A neurodivergência, ela é única para cada um. Não é porque você tem isso que quer dizer que todos tenham isso, ok? Tem autistas que entendem de um jeito meio literal. Porque quando você fala que está com um pé de maracujá, por exemplo, com aquela doença horrível, não pesquise, tá? Só para dizer. Ele vai entender que você plantou um pé de maracujá. Ele não vai entender que você está com uma infecção no pé. Isso é uma literalidade do jeito que ele entende as coisas. Como, por exemplo, esse tópico, né? Por exemplo, você fala, ele vai entender literal. Segundo tópico, não entender sobre expressões faciais. Você entende a expressão facial que eu estou fazendo agora? Eu estou feliz aqui. Mas tem autistas que não entendem isso. Ele vai falar, tá feliz, mas na verdade eu tô nervoso, entendeu? Por exemplo, quando você vai falar para seu esposo ou para sua esposa que tem autismo, ou para o seu filho, falar, eu estou triste com isso, e fazer uma expressão meio neutra, ele não vai entender. Por exemplo, se você fazer uma expressão bem marcada, ou de um jeito diferente, uma entonação diferente, ele vai entender. Mas isso tem que ter acompanhamento profissional, tá? Para ele poder conseguir entender de um jeito diferente. Mas não de um jeito completamente normal, sabe? Mas não de um jeito completamente que ele entenda logo de cara. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade, gente. Eu não consigo entender quando você está brincando, por exemplo, eu não consigo entender. Porque às vezes quando eu conheço a pessoa de perto, eu sei quando ela está brincando. Mas eu não sei como lidar com isso. Não sei disso. Eu não sei como lidar com isso. É muito mais difícil, gente, do que você imagina. Os neurodivergentes, os autistas, os TDAHs, eles têm muita dificuldade de entender a literalidade, né? De entender de um jeito ironia, na verdade, de um jeito meio irônico das coisas. Ele tem muito de TDAH que tem também, não só os autistas. Terceiro tópico: não entender as suas próprias emoções. Como eu falei no segundo tópico, as próprias emoções, elas não são palpáveis. Por exemplo, elas são abstratas. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui de um menino de 13 anos de idade que ele tinha uma dificuldade de entender o que era inveja. Sério, a professora deu para cada aluno um papelzinho. Cada papel tinha uma emoção. E
uma tinha tristeza, outra tinha alegria, outra tinha raiva. E nesse menino que era autista especificamente, tinha a palavra inveja. E a professora perguntou: o que você está sentindo? Ele falou: inveja. O que te faz sentir com inveja? Corrigindo. É quando meu time está jogando com os Nets. Ele falou. E o menino e a professora falou assim: então como você se sente? E o menino falou: eu me sinto bonito. O que eu tenho que ensinar com esse exemplo? O jeito que a professora ensinou estava errado, tá? Porque todo ou nem todo autista tem essa dificuldade, tá? Mas alguns têm essas dificuldades de entender o que é a emoção. O professor ele tem que ensinar de uma maneira mais mastigada para esse aluno, para entender como funciona essa emoção. Por exemplo, a inveja é quando você não tem algo que o outro tem. E você deseja aquilo. Você deseja aquilo muito. Mas para esse menino autista não é tão fácil assim de entender. Eu também tinha muita dificuldade disso. Eu acabei, melhorando. Eu acabei tendo acompanhamento psicológico, acompanhamento profissional sobre cada aspecto dessas dificuldades sociais. Por isso que eu defendo muito os autistas terem esse acompanhamento social, esse acompanhamento profissional. Quarto tópico: não entender as regras da escola, as regras sociais também. Por exemplo, quando um aluno autista entra num refeitório, está sempre acostumado com certa cadeira, com certa mesinha, com certa bandeja, e no final acaba mudando. Olha que legal. Autista é o fim do mundo. Ele acaba quebrando a rotina e tendo que enfrentar textura nova, tendo que enfrentar um ketchup novo que a professora colocou ali, que a diretora colocou ali, né? E muitas das vezes isso acaba frustrando o autista. Mudança de rotina, gente, sempre frustra muitos autistas. E você, como professor, tem que ser guerreiro. Tem que ensinar o autista que nem todo é a mesma coisa. Que nem toda rotina vai ficar a mesma coisa para sempre. Nada vai ser para sempre. A mesma coisa para sempre. As coisas mudam, gente. As coisas mudam. Eu sei que é difícil ensinar a galera neurodivergente, gente. Mas é um negócio, difícil pra gente. A gente entende as coisas de um jeito meio literal. A gente entende as coisas de um jeito meio ao pé da letra, sabe? Muitas vezes o TDAH entende muitas coisas ao pé da letra. O autista também, né? Mas os autistas também têm essa dificuldade de entender de um jeito literal. Cara, tem muito neurodivergente que tem essa dificuldade, tipo síndrome de Down também tem. Clica aqui nos comentários, você que é neurodivergente, você que é profissional do assunto, explica aqui a sua experiência relacionada ao assunto, aqui nos comentários, comente aqui. Sério, isso vai ajudar muito o canal. Eu quero muito saber a sua experiência sobre o assunto, ok? Comenta aqui se gostou também. Até o próximo vídeo, galera. Falou!